você que está acompanhando a programação da TRT-FM. Eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Um levantamento feito pelo IBGE apontou queda na taxa de analfabetismo no Brasil. Em 2019, a taxa era de 6,1%. Já em 2022, a taxa foi para 5,6%. Para falar sobre esse assunto e alfabetização, a TRT-FM traz o professor Sérgio Sintra. Professor, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Karine. Vinícius, muito obrigado. É sempre um privilégio falar com o Tribunal Regional do Trabalho. Professor, para a gente começar, quais os benefícios de uma alfabetização eficaz? Como que ela pode impactar no futuro daquele jovem, daquela criança? Bom, o processo de alfabetização, ele acrescenta muito na cognição da criança, na capacidade dela de ver o mundo, de ler o mundo, né? Então, quando a criança é bem alfabetizada, seguindo os padrões pedagógicos adequados, ela vai ser uma criança mais desenvolta, ela vai ter mais habilidade e mais facilidade em aprender as outras coisas. Sem contar, professor, que isso impacta também muitas vezes no futuro no mercado de trabalho, no futuro educacional, profissional, acadêmico e assim por diante, né? Eu vi uma pesquisa de pessoas que são reprovadas em entrevistas de emprego porque não sabem escrever uma carta de apresentação. Porque ela não consegue desenvolver um raciocínio lógico, coerente, né? Isso é fruto de uma alfabetização ruim. Perfeito, professor. Nesse período, muitos pais querem apoiar seus filhos, querem estar ali presentes juntos no processo de alfabetização, mas não sabem como. Tem alguma dica, alguma estratégia para poder acompanhar esse período? Olha, o mundo, a sociedade líquida, vamos dizer assim, né, do século XXI, impôs às mulheres e também ajudarem na renda familiar. Isso foi muito ruim. Eu, por exemplo, minha mãe foi só mãe, né? Ela não precisou trabalhar quando eu era pequeno. Então, quando eu cheguei na escola, eu já estava alfabetizado. Foi minha mãe que me alfabetizou. E ela lia para mim. E a gente lia gibi, né? O que a gente tinha aqui. Então, mesmo ela não sendo professora, não sendo educadora, aliás, minha mãe estudou muito pouco mesmo. Minha mãe fez Mobral, que era um EJA de hoje em dia, né? Mas ela me alfabetizou e ela lia o gibi, eu ficava olhando, e era o mesmo gibi, porque a gente não tinha tanto dinheiro para estar comprando um gibi toda semana. Aí, quando ela inventava a história, eu falava, não, mãe, não é assim, não. Então, é importantíssimo, qualquer que seja a ajuda. O que nos deixa meio aflitos é ser exclusivamente os pais. Não, os pais contribuem, mas eles não podem ser exclusivos. A criança tem que ir para a escola até para socializar. Perfeito, professor. O bate-papo de hoje é com o professor Sérgio Sintra. Estamos falando sobre alfabetização. Professor, para a gente continuar o nosso bate-papo, a gente pode dizer que a literatura infantil, ela incentiva a alfabetização? É um passo importante para isso? Hoje, com a tecnologia, o livro vem perdendo espaço. Você tem os e-books, né, os livros digitais e os jogos. Então, os pais teriam que, mesmo que seja uma literatura digitalizada, mas que tenha qualidade, que mostre a nossa cultura, o nosso folclore e desperte na criança o sentimento de pertencimento, né? Porque meus filhos são cuiabanos.
mas eles não são cuiabanos. Eu, que não nasci aqui, sou mais cuiabano que eles, né? Porque meus alunos também que nasceram aqui, outro dia eu cantei uma música do Dr. Moisés Martins. Milho torradinho socado, canela açucarada. Aí falei, o que é isso aí? Como é que chama essa música, professor? Eu falei, piché. Falei, vocês sabem o que é piché? Não, não sabemos. Vocês nunca comeram piché? Não. A música está ensinando, vocês têm que aprender, ó. Milho torradinho socado, canela açucarada. Então, o Dr. Moisés Martins fez esses versos, e eu acho que Pescuma musicou, e falando de uma comida típica nossa, que na escola devia servir na merenda escolar. Né? Devia servir na merenda escolar. Então, os jogos que as crianças manipulam são histórias. Então, teria que ser história para criança, não é de ficar atirando, matando, né? Então, eu fico muito preocupado com a ausência da leitura. Mas já que o mundo está mudando, que tenha uma leitura mais humanizada, né? É preciso se adaptar com as mudanças atuais, né, professor? Eu, quando comecei a dar aula, era giz. Sim. Era quadro preto e giz branco. Aí veio o quadro verde e giz colorido. Eu falo que eu devo ter um meio quilo de pó de giz de um lado do pulmão, meio quilo do outro, né? Depois veio a lousa branca, quadriculada e o canetão. Canetão. Eu estou em sala de aula ainda, acho que mais um ano só, aí já vou parar, tá na hora, né? Hoje eu não escrevo mais. Todas as minhas aulas eu faço em PowerPoint, faço apresentação, coloco música, movimento. Por quê? Para manter a atenção, né? E até assim, professora, já aproveitando que a gente está falando sobre essas mudanças, né? Essa questão da tecnologia. Hoje em dia, para o processo de alfabetização, a tecnologia, ela tem pontos positivos e pontos negativos, mais pontos positivos, mais pontos negativos. Como é que o senhor pode avaliar isso? Eu falo assim, o ser humano nunca teve tanta informação como agora. Nunca teve. Um homem da Idade Média, ele morria por volta de 40 anos, na Idade Média, e o conhecimento que ele acumulava era uma edição de domingo da Folha de São Paulo. A vida inteira ele acumulava aquele conhecimento. Uma criança hoje, ela parece que já nasce com o celular na mão, né? Sim. Porque o tempo inteiro jogando, e isso aí os pais têm que limitar. A criança não brinca. Quando eu estudei aqui na Escola Modelo Barão de Melgaço, onde é o Palácio da Instrução. Olha, você tem que ver. Na hora do intervalo, recreio, era correria, brincava de pegador, não sei o quê. Você vai na escola hoje, as crianças estão tudo no telefone, né? Então, mas eu penso que o homem está evoluindo. Já não é mais o Homo sapiens, é o Homo sapiens sapiens. É outra espécie. Uma espécie diferente. E a criança de hoje, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. E ela consegue resolver. A minha geração faz uma coisa de cada vez, né? A gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E eles não têm paciência. A tecnologia, a rapidez, né? O estalar de dedos, e por isso que o Bauman escreveu sobre a sociedade líquida. O Bauman foi um dos maiores pensadores do século passado e desse, né? Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro também que é muito interessante, chamado Amor Líquido. Tudo para ele é líquido. Ele pegou... Passagem rápida. Ele pegou uma ideia do Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Sim. E aí criou esse conceito da sociedade líquida, e essa geração é líquida mesmo.
E a tecnologia veio para ficar mesmo, não adianta. A inteligência artificial está aí, nós não sabemos como é que é, estão discutindo até regras para isso, né? Eu acho que em 5 anos nós não vamos mais conhecer o mundo como é hoje. Como conhecemos hoje. Perfeito, professor. O TRT Entrevista de hoje conversou com o professor Sérgio Sintra. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradece a oportunidade e tenhamos todos uma excelente semana. Perfeito. Você ouviu o TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, pode acompanhar as reprises durante a programação da TRT-FM. Esse conteúdo também fica disponível no Spotify. Basta pesquisar por TRT de Mato Grosso ou então no nosso YouTube, @TRTFM 104.3.